Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai, assim diz Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer aos nossos corações uma coisa que o nosso Senhor Jesus permitiu a Pedro viver. E o título da ministração de hoje é A Graça que Alcançou os Gentios. A graça que alcançou os gentios. Como entender o ministério de Cristo se não vivê-lo? É como uma aliança. Eu não posso dizer, não posso falar que eu tenho uma aliança se eu não faço parte dela. Aliança não é falar, é fazer parte. É entender o significado, aquilo que é aliança. É entender aquele projeto, aquele poder, aquela autoridade que Deus me deu. Isso é aliança, isso é misericórdia. Então nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 23 em diante, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontramos? Amém? Glória a Deus. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope os acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a estas horas, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Amém. Deixa sua Bíblia aberta. Não fecha não, porque a palavra do Senhor não se pode fechar, mas sim aberta. Cristo, uma vez mais, ele se revela a Pedro aquilo que Pedro foi chamado para fazer. Cristo, uma vez mais, direciona a Pedro realmente o porquê o Senhor o escolheu para ser um dos apóstolos escolhido por Deus. Nós percebemos que no livro de João, um dos últimos diálogos que Jesus teve com Pedro foi qual? Pedro, me amas? Estão lembrados? Pedro, me amas? O que ele diz? Apacenta
as minhas ovelhas. Pedro, me amas? Pedro, sim, Senhor, claro que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, me amas? E diz a palavra só que Pedro, entristecido, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta, Pedro. O interessante, amada igreja, que aqui Pedro foi chamado para ir-se à casa de Cornélio. E o mais interessante de tudo, que quando nosso Senhor Jesus Cristo separa Pedro para apacentar as ovelhas, a palavra apacentar, ela tem significado: conduzir, alimentar, direcionar. Isso é apacentar, cuidar. Então Pedro já tinha tido uma experiência com Deus, aquilo que ele teria que fazer no futuro. Só que ele ainda não tinha entendido isso. Aqui nós estamos falando de Cornélio, mas Paulo foi levantado para os gentios. Mas o Senhor queria que Pedro, um apóstolo judeu, fosse na casa do Cornélio. Sabe por quê? Para quebrar aquilo que estava dentro de Pedro: tradições, religiosidade. Pedro diz aqui, presta atenção, presta atenção. Assim que mandei buscar de imediatamente, não um pouquinho antes, mostrou-se o mundo, porque estou procurando, né? Cornélio, 4 dias, estava em minha casa orando, e às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse Cornélio: Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Presta atenção, que mora perto do mar. Pedro não estava em sua casa, ele estava na casa de outro Simão. Pedro estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado fazer. Só que ainda existia uma coisa dentro de Pedro que tinha que ser quebrado, que é aquilo que muitas das vezes nós temos. Continuo. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui diante de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou a nos dizer. Tudo. Só que antes disso, Pedro está falando assim: conforme a lei, eu não poderia estar aqui. Conforme a lei, os judeus não se misturam. Conforme a lei dos homens, conforme a tradição dos homens, não se pode misturar. Mas nós não estamos baixo a lei, porque a lei foi cumprida pela graça. Hoje nós estamos baixo a graça do Senhor. Então Jesus chama Pedro para que, baixo a graça de Jesus, ele vai na casa de Cornélio, porque ali tinha um homem justo. E Cornélio, ele não era judeu, mas aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que na casa de Cornélio tinha muitos judeus. E ele foi justo diante de Deus, por conta que ele tirava seu tempo de oração, tirava seu tempo de adoração ao Senhor, e fazia com aquilo que estava, irmãos, lá atrás, no livro das leis, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômios. Ele ajudava as viúvas, ele ajudava os órfãos, ele ajudava, ele ofertava, ele cuidava. Então Cornélio foi se achado justo diante de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. E a palavra do nosso Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: a oração feita com fé cura o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo
é poderosa e é eficaz. Aquele homem que ainda não tinha um íntimo com Cristo, Cristo se revela a ele. Cristo se revela àquela pessoa. Pastor, mas ele merecia? Quem na terra merece a revelação de Deus? Ninguém. Quem na face da terra merece estar na presença de Deus? Ninguém. Mas aquele homem, dentro do conhecimento dele, ele adorava o Senhor. Dentro daquilo que ele achava que era correto, ele adorava o Deus de Israel. Tiago capítulo 1, versículo 6, a palavra do nosso Senhor diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Porque se eu e você cremos que existe um Deus que está por em cima de tudo e todos, por que não crer que quando eu oro, acontece? Porque quando eu creio, irmãos, eu elevo a presença do Senhor sobre a minha vida, e eu faço com que o nosso Senhor Jesus venha habitar dentro de mim, o Espírito Santo do Senhor. Porque um justo não é que ele seja santo sobre a face da terra, mas ele é justificado por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Isso é um justo. Então quando eu creio em Jesus, então eu creio na sua justiça, eu creio naquilo que ele fez. Então a graça do Senhor, ela não veio somente para os judeus. Isso está em Lucas capítulo 2. Poder e honra e glória, para quem? Para os judeus, mas luz e revelação para os gentios. Luz, direção para os gentios. Por isso que em João 1 ele diz, ele veio para os seus, mas aquele que eram seus não recebeu, mas contudo todos aqueles que o recebeu, ele nos deu autoridade e poder de nos tornar o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Então quando eu entendo, irmão, que Cristo se revela através da minha vida, então eu começo a viver a minha vida de uma maneira diferente. Eu começo a viver ela diferente. O moço que entrou aqui, ele é um milagre de Deus. E eu te falo por quê. Ele me mostrou cicatriz. Ele tem uma cicatriz aqui e uma cicatriz aqui. Ele tomou uma facada de baixo para cima, que entrou aqui e saiu a faca aqui em cima. E o camarada está vivo, irmãos. Como? Eu não sei te explicar. Mas uma coisa sim eu sei: que Deus opera onde você menos espera, onde você menos pensa. Deus opera na vida daqueles que talvez a gente pensa que ali não está, e ali derrama uma unção muito grande. Porque nós não conhecemos as pessoas como o Senhor a conhece. Muitas das vezes nós temos pessoas que estão apenas sentadas nas cadeiras, mas tem uma vida com Deus muito grande, muito íntima. E essas pessoas são ouvidas e vistas pelo Senhor. São pessoas onde que o nosso Senhor Jesus, Ele há de derramar a sua glória, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. A palavra do Senhor em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Salomão diz: não há na terra quem faça o bem e não peque, mas aquele que faz a vontade do Pai, esses são meus irmãos e as minhas irmãs.
Aquele que faz a vontade do Senhor Jesus. São aqueles que estão completamente estando no seu caminho, na sua direção, no seu amor e na sua misericórdia. Aqueles que fazem a vontade do Pai são aqueles que fazem parte de um reino celeste. Vocês estão lembrados do João capítulo 5? Jesus falou com os discípulos deles assim, ó: estou com fome. Vocês acham mesmo que Jesus estava com fome? A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Só que os discípulos de Jesus não poderiam ver aquilo que ele iria falar com a mulher samaritana, porque os samaritanos não se dão com os judeus. Então Jesus fala assim, ó: tenho fome. E eles vão na cidade a comprar alimento. E neste meio tempo chega aquela mulher. Porque nem todos vão entender os milagres que Deus faz na vida de outros. Nem todos vão entender. Aquela mulher precisava de algo que talvez os discípulos tinham, mas não a ia dar. Pedro aqui, se Deus não revela a Pedro, irmãos, até eu falei aqui uma vez, irmãos, foi bem mais complicado Deus fazer Pedro ir na casa de Cornélio do que Cornélio ir na casa de Pedro. Deus falou uma vez com Cornélio: vai lá. Ele de prontidão foi. Aqui quando nós lemos, diz a palavra do Senhor que Deus falou com ele 3 vezes: vai lá, vai lá, vai lá, meu irmão, vai lá. Não chame impuro ou imundo aquilo que eu purifiquei. Você não tem essa autoridade, você não tem esse poderio. Então Jesus fala com Cornélio para ir à casa de Pedro, e de prontidão eles foram, obediência. E fala com Pedro para ir à casa de Cornélio. Deus teve que mostrar de tudo: abrir céus, animais, um lençol, glória, conversar, falar, vai lá, porque ele não queria ir. Pedro diz assim: Senhor, eu nunca coloquei nada de imundo, impuro na minha boca, eu nunca comi nada, eu nunca fiz isso. Então Deus fala assim: não chame imundo, não chame impuro, porque eu purifiquei, porque o meu sangue foi derramado. Cristo tem autoridade para julgar as pessoas, os pensamentos, como está em Hebreus. Ele conhece os nossos pensamentos, porque a palavra do Senhor é viva e ela é eficaz, ela faz divisão. Isso em João capítulo 5. Aquela mulher teve que ir, e Jesus teve que ter um encontro a sós com ela. E nesse encontro a sós, Deus revela a ela, Cristo revela a ela aquilo que ela tinha por dentro. E sabe o que Cristo quer fazer muito com as nossas vidas? Revelar o seu amor e a sua glória dentro de nós. Aí Ele nos cura. Irmãos, eu acho muito interessante. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem julgar ninguém, nem pisar ninguém, longe disso, ok? Nada disso. Mas tem algumas igrejas que todo domingo tira o demônio da galera inteira. Mas que birruga louca é esse, irmão? Que mundo velho de demônio é esse, irmãos? A irmã todo domingo tem demônio, tem demônio, tem demônio. E se as pessoas parassem de falar de demônio e falassem da glória, do poder, da majestuosidade do Senhor, irmãos, a vida do crente seria diferente. Seríamos diferentes. Todo domingo, todo culto, a mesma pessoa está ali, está endemoniada. Não, irmãos, vamos falar da glória, vamos falar do poder, porque onde tem luz, não tem trevas. Onde tem Cristo, não tem Satanás. Onde tem a revelação da palavra, não tem o ocultismo da palavra. Porque Deus se revela através do seu poder, glória e majestuosidade. Ele se revela. E quando eu e você, irmãos, somos cheios do Espírito Santo do Senhor, irmãos, não tem demônio que entre.
porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra? Só que muitas das vezes nós endemoniamos tudo. Não, tem muitas coisas, irmãos, que é consequências dos nossos atos. São consequências. Lucas capítulo 10, aqui eu amo essa passagem. Eu não vou ler, está a partir do versículo 25. Jesus está diante de quem? Dos fariseus, dos peritos da lei, dos mestres, dos conhecedores, daquelas pessoas que estavam dentro da sinagoga. Jesus estava com eles. E teve no versículo 25, ele falou assim, certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso para fazer para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta: o que é necessário? Então Jesus, irmãos, ele fala assim, o que é que está escrito na lei? Então ele responde falando no versículo 27, ama o Senhor, o seu Deus, todo o teu coração, toda a sua força, toda a tua alma. Chamado povo de Israel, jamais esqueçam disso. Eu sou chamado povo de Israel. Ama o Senhor com toda a tua força, todo o teu coração, com todo o teu conhecimento, com todo o teu ser. Ama o Senhor. Aí aqui ele continua dizendo assim: e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqueles homens estavam falando de algo que eles não viviam, não participavam. Eles falavam de uma aliança que eles não eram parte dela. Então Jesus mexe numa ferida deles. Aí Jesus fala assim, teve um homem samaritano, irmão. Aí Jesus fala, samaritano. Ele estava de caminho, presta atenção, é muito interessante. Porque aí ele falou assim, ele estava de caminho, saiu de Jerusalém e ia a Jericó. Um samaritano, ainda saindo de Jerusalém, saindo do meio do povo de Deus, indo-se, e pelo caminho roubam ele, bate nele, saqueia ele, deixa ele machucado, quase que morto à beira do caminho. Aí presta atenção em algo que é muito, muito, muito interessante. Aqui na palavra, a pastora vai colocando e vocês vão lendo, vai passando, colocando de versículo em versículo. Algo que é muito interessante. Ele começa por quem? Pelos mestres. Veio um sacerdote, olhou para ele e continuou. Passou-se um levita, olhou para ele e continuou. Só que aquele homem que estava caído ainda tinha vida. Aí o que diz a palavra? Que veio um samaritano. Mexe com uma estrutura religiosa. Mexe com uma estrutura religiosa. Aí fala algo que é uma coisa que é muito, muito interessante, que nós vamos ver aqui. Aí ele fala assim, que ele pega ele, aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele cuidou. Irmão, nós estamos de prontidão a cuidar. Só que o cuidar aqui, irmãos, vai muito além de dar um prato de comida, vocês vão entender. Rapaz, eu estava naquele cantinho, eu chorava. Eu falava, oh meu Deus, misericórdia. Vem comigo. Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Estamos falando de um poder no mundo espiritual.
E sabe o que eu achei mais interessante, irmãos? Presta atenção. Lá a palavra do Senhor diz que ele derramou o quê? Vinho e óleo sobre as feridas. Vem comigo. Salmo 133. Quão bom e suave. O quê? Que os irmãos? É como o quê? O óleo que é derramado. Óleo significa unção. Voltamos aqui, que senão o negócio vai ficar coisa. Presta atenção. Quando ele está falando de lavar as feridas, ele está falando que ele primeiro ele lavou com vinho. O vinho naquela época significava, era um remédio para curar. Era um remédio para lavar as feridas, para tirar as infecções. Só que o vinho também significa sangue. O vinho significa ceia. O vinho significa que o sangue do Cordeiro veio sobre as minhas feridas e sobre as suas feridas. O sangue do Senhor Jesus veio sobre nós para curar as nossas feridas. Isso significa. O vinho significa comunhão. Porque ceia quem está sentado à mesa. E na mesa eu tenho comunhão. Uma comunhão. O óleo significa unção. Salmo 133. E a unção, ela é derramada, ela vem de cima para baixo. A unção, ela vem do Senhor. E o azeite também representa o quê? O Espírito Santo. Ou seja, tem muitas pessoas que elas estão cheias de Deus, cheias da unção de Deus, e nós não damos nada por ela, porque nós não entendemos o verdadeiro mistério do Senhor. Nós não entendemos aquilo que o Senhor Jesus tem para com as nossas vidas. Por isso, irmãos, Cornélio, ele está dizendo a Pedro assim, em Atos, Cornélio, ele diz a Pedro, aqui estamos, para ouvir tudo, versículo 33, para ouvir tudo o que o Senhor nos mandou dizer, exatamente tudo. O que a palavra do nosso Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, fala, o último versículo, as 7 igrejas? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está falando. Aquela família estava com sede de Deus. Aquela família, aquele pessoal, aquela casa tinha uma sede de Deus. Eles queriam sentir a presença do Senhor. Então ele está falando assim, não nos oculta nada, fala-nos. Ao contrário, irmãos, de muitas coisas que aconteceu no passado. A Jeremias mesmo disseram, Jeremias, não nos profetize as coisas do Senhor, porque tudo que você fala é juízo, não fala mais nada não. Deus estava falando, mas eles não queriam ouvir. Por isso os gentios se abriram o coração e falavam, fala-nos, porque nós queremos ouvir. Porque a graça do Senhor veio também para cada um de nós. Porque a misericórdia do Senhor também veio para cada um de nós. E será que nós estamos com essa fome e sede de justiça, essa fome e sede da palavra, essa fome e sede da presença do Senhor? Muitas das vezes não. Porque nós, como seres humanos, muitas das vezes, nós permitimos pequenos detalhes nos afastar da presença do Senhor. Nós permitimos, irmãos, pequenas pedras fazer com que nós venhamos cair. Nós não estamos entendendo aquilo que Deus nos está falando, nem por sinais, nem através da palavra. Porque nós estamos falando de uma aliança na qual nós não estamos vivendo ela. E quando eu não vivo essa aliança, não faço parte dessa aliança, então é algo muito perigoso para a minha vida.
é muito perigoso. Porque quando eu coloco a minha vida em prol daquilo que o Senhor queira para mim, tudo na minha vida se sobressai. Tudo, irmãos. Por isso que ele diz buscar primeiro o reino, porque as demais coisas são acrescentadas conforme eu vou buscando a presença do Senhor. Eu não posso inverter os papéis. Eu não posso querer buscar o acréscimo e depois a presença. Não. Estamos indo por caminhos opostos daquilo que o Senhor nos tem direcionado. Confie no Senhor e tudo, irmãos, pode nos sair bem. Versículo 34. Isso me encheu o coração, que Pedro diz assim. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não trata ninguém com diferença ou indiferença. Deus não trata ninguém, um mais, outros menos. Porque nós, diante do Senhor, seremos todos iguais. Você quer mais de Deus? Então busca mais dele. Eu quero alcançar, pastor, aquilo que ninguém alcançou. Então busca o Senhor de maneira que ninguém buscou. Porque se eu busco o Senhor, irmãos, de uma maneira sobrenatural, então o sobrenatural de Deus acontece na minha vida. Existe algo que é muito interessante na passagem do Senhor, quando o nosso Senhor ele está atravessando o mar da Galileia. Ele está na polpa do barco e ele dorme. Um travesseirinho ainda. Dorme. Sabe o que é mais interessante naquela passagem? Os discípulos se desesperam. Senhor, não te importa que morramos? E Jesus: mas que vocês têm pouca fé demais, homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar a eles naquele momento? Que o sobrenatural de Deus, ele é visível na terra, mas eu tenho que buscar, porque o sobrenatural de Deus para nós, para ele é natural, é comum, é normal. Deus cura um cego, isso para ele é natural, isso é normal. Deus cura um paralítico, isso para ele é normal. Deus ressuscita, isso para ele é normal, mas para nós não. Para mim e para você é sobrenatural. Senhor, cura uma pessoa de uma enfermidade, isso para ele é natural, isso é normal. Então o que Deus está querendo fazer com que a igreja venha sair do natural na terra e viver o natural de Deus. Que a igreja venha sair do natural da terra e viver o sobrenatural de Deus, que vai fazer parte na nossa vida, como um natural vindo dos céus. Aleluia! Só o Senhor pode nos proporcionar isso. Mas se eu estou acomodado, eu não vou viver o sobrenatural do Senhor. Eu vou viver aquilo que os outros me falam. Nossa, pessoa tal foi curada. Que bênção. Nossa, pessoa tal foi curada. A casa de tal pessoa foi estabelecida. Que bênção. A minha casa não. Mas como nós temos buscado o Senhor? Aí é onde que nós percebemos a maneira em que nós estamos buscando o nosso Senhor. Versículo 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Pedro estava falando que o poder de Cristo não era na morte, mas era na ressurreição. Porque morrer, irmãos, todo mundo vai morrer, mas ressuscitar, não. Até Cristo, quantos milhões de pessoas não morreram? Mas quando Pedro aqui está dando testemunho, Pedro está falando daquilo que aconteceu com ele. Quando ele foi preso, quando o pisaram, quando humilharam, quando furaram, quando crucificaram, e como ele morreu. Mas também Pedro está falando da sua ressurreição. Por isso hoje nós falamos que ele vive, porque ele vive. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18. 2
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18, diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós testemunhamos oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Versículo 18: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava dando testemunho daquilo que ele tinha ouvido, visto e contemplado. Ele tinha ouvido as promessas e o poder do nosso Senhor Jesus, tinha visto os milagres que foram feitos através do nosso Senhor Jesus, e viu a Cristo não somente morrer, mas também ressuscitar. Isso foi o que Pedro viu, e disso Pedro estava dando testemunho. Termino, irmãos, com 3 versículos que eu amo. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele predestina, chama, separa, envia, glorifica. Porque toda aquela pessoa que foi predestinada em Cristo Jesus é porque foi chamada por Ele, sem Jeremias 1. Foi chamada por Ele, foi separada por Ele. E toda pessoa, irmão, que é separada pelo nosso Senhor, ele tem que ouvir a voz de Cristo. Tem que ouvir a voz do Senhor. Porque todo aquele que ouve a voz de Deus, acontece como Cornélio, ele justifica, por isso ele era um homem justo. Então ele é justificado. E todo aquele que é justificado através de Cristo Jesus, ele também é glorificado. Porque sairá dessa terra com um corpo perecível, mas estará diante do Senhor um corpo que não perece jamais. Porque a glória do Senhor é derramada sobre cada um de nós. Esse é o poder do nosso Senhor. E no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 25, ele diz assim: chamei a meu povo a quem não é meu povo, e chamei minha amada a quem não é minha amada. Glória a Deus. Ele chamou o povo a quem não era, e chamou a amada a quem não era. Porque baixo as promessas e baixo a lei era quem? O povo hebreu, o povo judeu. Mas eu e você, depois do sacrifício do Senhor, depois da morte na cruz, depois do sangue dele derramado, Ele nos chama seu povo, Ele nos chama amada, Ele nos chama a fazer parte da igreja. Glória a Deus. Um dia nós estávamos longe da presença e Ele nos atraiu. Meu Deus! Fomos atraídos, irmãos, para estarmos diante dEle em toda uma eternidade, e em fazer parte de um reino celeste, não um reino terreno. Isso aqui embaixo, irmãos, é um tempo onde tudo passa. Aqui embaixo, a igreja aqui embaixo, ela é simplesmente um começar em habitar na presença, porque quando saímos dessa igreja terrena, habitaremos com Ele numa igreja celeste. Glória a Deus. E o Senhor, aquele que chama, Ele justifica, Ele glorifica, e Ele o chama pelo nome. Vocês estão lembrados de Lázaro? Vocês estão lembrados de Lázaro? Irmãos, Lázaro estava morto. Havia uma pedra.
Tem muitas pessoas dentro de túmulos e pedra na frente. Quando nós tiramos a pedra, nós ouvimos a voz. Nós ouvimos quando Ele nos chama pelo nome. Tem muitas pessoas mortas, nós temos que profetizar a vida, aquilo que está em Ezequiel. O profeta está para alinhar, para direcionar, para proclamar a grandeza e o poder, a direção, a santidade de Deus. Assim é que está. Então Ele chama Lázaro. Vocês estão lembrados quando uma pessoa convidou vocês para vir para a igreja, para vir adorar Jesus? É o mesmo Senhor chamando. Ei, Ricardo, vamos para a igreja. Eu daí, vamos para a igreja. Aleluia. Ei, Dudu, vamos para a igreja. Alex, Patrícia, Dona Helena, vamos para a igreja. Vocês estão lembrados da primeira vez? Eu lembro, irmãos. Irmãos, aquilo mexe por dentro. Sabe por quê? Por conta que é o Senhor Jesus nos chamando da morte para a vida. É o Senhor Jesus nos chamando, irmão, para que nós venhamos fazer parte de um novo reino, fazer parte de uma nova vida, fazer parte de uma nova promessa. Porque o Senhor Jesus, aquele que está deitado, Ele levanta, aquele que está morto, Ele ressuscita, e aquele que está caído, irmão, Ele o faz levantar diante da sua glória, aleluia. Só o Senhor faz isso conosco. Naquele tempo em que estávamos nas trevas, Ele fez refletir a sua luz. Porque em outro tempo nós estávamos sem Deus. Hoje nós não estamos com Deus. Nós fazemos parte da vida de Deus. Glória. Termina, irmãos, com um versículo que eu amo muito. Eu quero que a pastora coloque em Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquilo que Cornélio fazia, aquilo que Cornélio, irmão, todos os dias fazia. Ele buscava o Senhor. Presta atenção. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Ele ressuscitou, levantou dentre os mortos, serás. Quem crê nisso dá um glória a Deus, aleluia. Cremos. Quando nós confessamos, irmãos, sabe por quê? Eu coloco externo aquilo que está interno. Quando eu confesso a Cristo que Ele é o meu Senhor e Salvador, quando eu confesso ao Senhor Jesus que Ele é a minha direção, a minha vida, irmãos, eu não quero mais sair da presença dEle. Independente se tenha problema, se tem chuva, se tem sol, se tem granizo, independente se o dedo dói, se a perna dói, se a cabeça dói, eu quero estar na presença daquele que me vê, glória a Deus. Eu quero fazer parte do reino, porque Ele cura, porque Ele estabelece o seu poder e glória sobre nós. Irmãos, jamais esqueçam que o sobrenatural para as nossas vidas é natural para o Senhor. Então viva o sobrenatural, faça isso ser natural na sua vida, faça isso ser natural na sua vida, faça isso ser natural sobre a sua casa. Estabelece poder e glória, confessando o poder de Cristo sobre ela. Cornélio, irmãos, não desistiu. E eu termino, já falei, termino um monte de vezes, mas agora em Atos capítulo 10, eu quero que entendam aquilo que o próprio Senhor Jesus fez sobre a casa deles. Versículo 44 em diante. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre até os gentios.
pois o ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água? Pode alguém negar água, irmãos? Glória a Deus. Pode alguém negar água para esse povo? Pode alguém negar batismo para esse povo? Pode alguém negar arrependimento para esse povo? Pode alguém negar misericórdia para esse povo? Pois não. Porque o próprio Deus derramou a graça, o poder, a misericórdia dele sobre toda aquela casa. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Aquela promessa que em Atos 1 Jesus falou que ia fazer sobre os judeus, sobre os apóstolos. Em Atos 2 ele cumpre a promessa. Só que depois disso, irmãos, a graça do Senhor vem para os gentios também. A graça de Deus vem à nossa casa. A graça de Deus vem sobre a nossa família. Vem sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Eu quero te ensinar uma coisa. No livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor fala a respeito de bênção e de maldição. Fala a respeito de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Só que bênçãos não. Até 1000. Levanta sua mão. Pai, que nessa noite, Senhor Jesus, teu Espírito Santo venha derramar até 1000 gerações sobre essas pessoas que aqui estão, sobre a tua igreja, sobre aqueles que nos acompanham, o teu poder, porque o Espírito Santo do Senhor será derramado sobre toda a carne. A glória de Deus será derramado sobre toda a carne, e quem crê nisso glorifica o Senhor. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele é santo. Quero convidar a tia Sol que passa, por favor. Eu quero convidar você que coloca sobre os teus pés, irmãos, e vamos adorar o Senhor, e vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. A graça dele que me alcançou a mim e a você, a graça do Senhor que nos alcançou, um favor imerecido, irmãos, que veio sobre as nossas vidas, porque nós não merecíamos, mas Ele nos permitiu viver. Nós não merecíamos, irmãos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos chamou. Traz aí a sua memória, irmãos, quando você foi convidado a fazer parte do Rei, naquele momento que você vivia aí no primeiro amor, naquele momento em que você queria adorar o Senhor de dia e de noite, você queria estar na presença do Senhor de dia e de noite, você queria que o reino dele fizesse parte do seu coração, da sua vida. Você orava todo dia, toda hora. Você lia todo dia, toda hora. Você ligava para o irmão que estava precisando. Você ajudava outro irmão que estava precisando. Você queria estar na igreja de dia e de noite. Isso foi acabando. Deixa eu te falar, pois o Espírito Santo do Senhor quer renovar isso sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Vamos glorificar o Senhor.